comentários, mas não Legal. demais. Quais comentários você tem? Eu tenho Bacon, Muito bom. Show de bola. e tem um comentário bíblico do Antigo e Novo Testamento Moody. Ah, o Moody, eu já vi. Muito bom, muito bom. Mas aqui parece que ele tem algumas coisas que Algumas coisas saem fora, né? Ele é de linha calvinista, né? isso. Aí você sabe que vai dar Tem conflito em algumas tomar cuidado coisas. com Aí isso. você faz aquele filtro, né? Mas eu recomendo fortemente Teologia Sistemática Pentecostal. Por Acho quê? que meu pai tem um desses daí. Acho que Oh, Pentecostal, maravilha. que é um que inclusive foi escrito por pessoa mesmo da A igreja galera Assembleia de da Deus. Assembleia de Deus, Isso, Antônio Adolfo de Andrade, Gilberto, Antônio isso Gilberto, aí, isso Claudio mesmo. Honor, assim, Elenai, é Teologia show, é sistemática, muito né? bom. Ela é a que eu tenho na capa branca com uma chama, É, né? uma chama, é esse mesmo. Isso. É esse mesmo. O que eu gostei dela foi isso, porque ela pega o time da Assembleia de Deus. Então você fala, como a igreja pensa, né? Os pensadores da igreja. Então você tem a Teologia Sistemática Pentecostal, eu recomendo para todos essa obra. Recomendo também a Teologia Sistemática de Stanley M. Orton, é muito usada no nosso meio, porque ele participa do comentário da Bíblia Pentecostal, tá? É o Donald C. Stamps, é o Stanley M. Orton e tem alguns outros lá que participam da Bíblia Pentecostal. Outra que foi bom mencionar a Bíblia Pentecostal. Por Essa quê? outra mesmo, Tem teologia sistemática pentecostal, tem teologia sistemática de Stanley M. Orton, tá? E aí, para essas duas aí, você já tem uma boa bolada de pentecostal já. E aí depois eu fui adquirindo as outras para comparar, né? Então eu peguei de Luiz Berkoff, que é ultra calvinista, peguei de outras, por exemplo, eu não tô lembrando agora, minha mente tá péssima. Mas eu tenho lá pelo menos umas 6 sistemáticas do tal de Thyssen, que também é dispensacionalista. Mas com a teologia sistemática, qual vai ser o ganho? Ela vai abordar o mesmo estudo que a teologia bíblica está fazendo, está propondo, que inclusive outro lugar que você encontra muito teologia bíblica, Bíblias comentadas. Bíblias comentadas. Você tem o texto e embaixo você vai ter as notas de rodapé que desenvolvem apontamentos em relação ao texto, esclarecimentos em relação a ele. Aí você sabe, que Bíblia comentada você tem? Você tem uma de Genebra. Obviamente, os autores ali são calvinistas. Então, quando chegar em soteriologia, a coisa vai tender para o calvinismo. E, inclusive até pneumatologia, porque muitos deles são sensacionistas. Entende que hoje não existe mais manifestações de línguas estranhas, nem de milagres, nem de sobrenatural. Eles entendem que a palavra de Deus é o suficiente. Então são sensacionistas. Se eu não me engano, até aquele Nicodemos é sensacionista, que é famosão por aí. Ele é muito bíblico. Então, assim, não há problema em você assistir os vídeos dele. Mas você sabe que em algum momento vai dar conflito. Né? Algumas doutrinas ele vai tender para o calvinismo, tá? Então, Bíblias comentadas, comentários bíblicos estão trabalhando dentro dessa lógica da teologia bíblica, tá? Teologia sistemática, pronto, você tem um sistema, então ele vai favorecer os temas, e ele vai sistematizar esse estudo a partir dos temas. Qual tema? E aí você vai, a partir dessa ideia, percorrer os importantes temas relacionados a toda a revelação. Então, Deus, né, doutrina de Deus, ou teontologia, tá? Doutrina do Espírito, pneumatologia. Doutrina de Cristo, cristologia, ok. Salvação, soteriologia. Perdição, ramartiologia, doutrina do pecado, tá? Homem, né? Antropologia bíblica, ok? Aí você passa agora para outros seres, anjos, angelologia, fim de todas as coisas, escatologia, acerca da igreja, eclesiologia, pronto. Então, todos os lugares que abordarem algo relacionado à igreja, essa matéria vai puxar o versículo. Tá em Gênesis? Não importa, ela vai pegar. Tá em Êxodo? Tudo bem, tá? Ela vai puxar pelo tema. Uma vai puxar pelo texto, outra vai puxar pelo tema. E aí, puxando pelo tema, tudo aquilo que você viu separado no texto, você vê organizado aqui. Então você vê a dinâmica, né, a cinese entre elas. Uma pega, por isso que o pessoal olha assim, a biblioteca da pessoa que quer pesquisar mais, tal, sem mentira. Na minha biblioteca eu devo ter mais de 700 livros, tá? Por quê? É o que eu amo, é o que eu gosto. Você vai ler? Nem se eu reencarnasse 2 vezes eu ia ler aqueles livros todos. Então as pessoas, nossa, já leu tudo.
Óbvio que não, eu não posso mentir, dizer que eu leio nem 50% daquilo lá. Mas, por exemplo, precisei dar aula hoje, ó. Esse livro eu estou ensaiando para ler, não sei quando é que eu vou ler. Mas eu pego o índice, aí eu vou aqui, pronto, vi aqui, Teologia da Libertação, fui lá, li. Pego outra coisa, pronto, vou lá e leio. Pesquisa. Específico de cada É. livro que eles podem ser utilizados. Aí você vai utilizando, vai pesquisando, vai montando tal. Ah, preciso de um trabalho tal. Aí eu vou, tenho isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Coloco na mesa, vou. É a chamada bagunça organizada, né? A minha esposa fala, por favor, não toque aí. Parece um caos, mas na verdade está seguindo uma ordem lógica, né, do que eu vou precisar. Então, aí você coloca tudo ali. Não, vou citar um pouco daqui, um pouco dali, porque você vai construindo, vai montando. Então, nessa dinâmica de introdução à teologia, eu acredito que o mais importante é isso. Você tem os recursos, tá? Comentário bíblico, teologia bíblica, vai percorrer o texto. Você tem outro recurso, teologia sistemática, vou pelo tema. E aí, pelo tema, vou encerrar, né? Ou, encerrar não, mas eu vou ficar seguro em relação à salvação. Ele vai abordar escolas de pensamento da salvação, calvinismo, arminianismo, molinismo, e aí vai colocar para você, esse pensa assim, esse pensa assim, esse pensa assim. Textos bíblicos relacionados, aí vai. Lá, né, em Gênesis, a criação e a queda, e aí da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Ok, então você tem ali o texto proto-evangelho, ali é chamado proto-evangelho, evangelho anterior. Dali vai vir toda a história das dispensações, abordando acerca daquele que virá. E aí, quando chega a época de Cristo, Paulo chama de plenitude dos tempos. Então você tem aí a concretização. E lá na frente você descobre, lá em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto desde a fundação dos séculos. Desde antes da fundação dos séculos. Então, antes de haja luz, haja cruz. Né? Cristo já estava, a partir da presciência divina, sabedor da necessidade futura de salvação. Ele já estava disposto. Ele já estava como um cordeiro morto, ou seja, alguém que já estava pronto para morrer em prol da humanidade que virá a cair. Então, quando você descobre isso sobre Cristo, né, somente explode, né, que você fala, meu Deus do céu, antes de eu precisar, antes de eu existir, ele já estava pronto como o meu Salvador. Então, você tem essas situações aí que vão ser abordadas e vão ser organizadas numa teologia sistemática. Então, você falando da questão também de quando Adão e Eva pecaram, né? E aí Deus teve que, de alguma forma, ali para cobrir a nudez deles. Isso é maravilhoso. O sacrifício, né? O primeiro sacrifício. O primeiro aspecto era uma tipologia. Era uma tipologia. A aí, tipologia de Abraão com Isaac. Com Isaac. Outra tipologia de Cristo. Maravilhoso. A tipologia de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo, que será depois afirmado pelo próprio Deus. Tu és meu filho e hoje te constituí sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Então você tem outra tipologia de Cristo. Então você vai vendo as tipologias, elas são um evento, primeiro, elas são um evento literal, aconteceram, tá? Mas além de ser um evento literal, era uma representação de uma coisa maior que virá. E aí, futuramente, virá quem? O antítipo, aquele que concretiza nele mesmo aquilo que foi representado lá atrás. Então, Deus, no ato de punição, Deus puniu Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Eva, com dores, dará a luz. Os dois expulsos do jardim, né? Tirados para a terra de onde Deus havia os tomado. O jardim fechado, né? A espada flamejante, o querubim que fecharam, né? O jardim. Mas antes deles receberem a dura punição, houve graça, houve misericórdia. Inclusive é interessante abordar isso porque muitos afirmam que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus de graça, não era um Deus de misericórdia, não era um Deus de amor, era um Deus sanguinário, punitivo, iracundo, né? Um Deus vingativo. E a gente olha para Gênesis e vê que isso é mentira. Deus trouxe punição, sim, porque Deus é justo. Então a justiça de Deus. Aí você vê aspectos da natureza de Deus. Justiça, por exemplo, né? Um atributo comunicável. Nós temos um pouco de justiça por causa da justiça perfeita de Deus. Então você tem um atributo comunicável. Deus é justo, mas na medida que Deus é justo, Deus pesa muito mais a balança para a misericórdia do que para a justiça. Porque se fosse totalmente justiça, teriam sido eliminados. Deus é mais misericórdia do que justiça. Deus vai aplicar a justiça, sim, mas antes de aplicar a justiça, ele já dá meios
para que aquela aplicação de justiça não seja extremamente pesada, não seja de tal modo dolorosa que venha a causar a morte. Então o Senhor realiza Ele mesmo o primeiro sacrifício. Porque de onde virão as peles com os quais Deus faz túnicas e dá a Adão e Eva? E aí você tem ali, eu já vi pregações sobre isso, muito importantes. Primeiro Adão e Eva tentaram se cobrir com folhas, né? E aí, devido à sua vergonha. Mas Deus os reveste com vestes tiradas de um animal que foi por ele sacrificado, representando Cristo, o Cordeiro de Deus que virá e será sacrificado por Deus. A vestimenta humana são como falsas religiões. O que é a falsa religião? É o tentativo do religare, né? Religião, religare. É quando um homem por si mesmo tenta se religar com Deus, através de diversos rituais. Aí o Moloque diz que tem que sacrificar a criança. O Baal diz que tem que fazer curso de fertilidade. Diversos outros deuses, por exemplo, os astecas, faziam sacrifícios terrivelmente sangrentos, onde arrancavam o coração do inimigo. Inclusive o pessoal que critica muito os espanhóis deveriam avisar que quem incentivou muitos espanhóis a destruir com a civilização asteca foram as outras civilizações indígenas, que estavam ali e constantemente eram atacadas pelos astecas, que pegavam eles para realizar sacrifícios humanos, onde eles arrancavam o coração da pessoa, tá? Então essas mesmas sociedades meio que pressionaram os espanhóis, vai para cima deles, mata eles por favor, que eles são gente terrível, terrivelmente cruel. Então você tem essa situação dessas diferentes manifestações, né, desses deuses, e com essas manifestações você vê o contraste, né? Você vê o contraste com a revelação acerca do verdadeiro Deus, acerca da verdadeira adoração. Então quando você olha para esses aspectos, você começa a entender o porquê é fundamental você ter esta forma mais sistematizada de compreensão, porque com isso você consegue pegar os temas que estavam espalhados e organizar como se fosse uma pasta mental mesmo. Você tem a pastinha aqui, sobre salvação, sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito, e aí você organiza tudo isso. Então esse é o valor da teologia bíblica, da teologia sistemática. Aí a teologia sistemática, ela não cobre todas as possibilidades de estudo. Então você terá, para além da teologia sistemática, você terá a chamada teologia histórica, tá? A teologia histórica vai analisar o quê? É uma perspectiva bíblica da história, tá? Então a história vai acontecendo e produzindo evidências. E o que acontece? Muitas religiões, elas são fundadas em cima de mitologias. Você tem algumas religiosidades indígenas, orientais, tá? O hinduísmo mesmo que eu mencionei, eles são fundamentados, eles não têm nenhum constrangimento em deixar isso claro, que eles têm mitos, e esses mitos são a fundação da sua religião, são o pressuposto básico. Então, os cultos místicos egípcios também tinham mitos fundadores. Então, onde eles dizem que o Deus tal emergiu das águas e criou essa cidade. Ou Deus tal, que era um animal e encarnava o Deus verdadeiro, encarnava um Deus espiritual, era o fundador dessa sociedade. Então você tem diversos tipos de manifestações que não se preocupam em estar em conciliação com a história. Eles simplesmente apresentam o seu mito fundador e em cima dele vão construindo toda uma base da sua religiosidade. Agora, a Sagrada Escritura e a revelação de Deus contrastam com isso. Por quê? Se você pegar todo o texto bíblico, né, de Gênesis, mostrando todo o processo de criação, né, depois pega, tratando acerca da humanidade, depois da queda do homem, vai falar acerca do início de diferentes povos da sociedade. Então você tem os filhos de Deus, você tem os filhos chamados as filhas de Caim, né, conforme tem lá no texto de Gênesis, ou aqueles que estavam na descendência de Caim, Tubal-Caim, dessa descendência que se formou, o contraste entre eles, a situação grave do dilúvio e posteriormente Sem, Cã e Jafé, que repovoaram a terra. Depois desses trechos você vai ter meio que uma genealogia das nações, onde fala, olha, a partir de Jafé
surgiram tais nações que povoaram tais lugares. A partir de Cã, ou Ram, como diz no hebraico, você tem Canaã, você tem Put, Cush, Lud, né, que povoaram o norte da África, leste ali da Palestina, tal. A partir de Sem, né, você tem aí outros povos também que povoaram ali a região do Oriente Médio. Então a Bíblia Sagrada, desde a sua primeira expressão, ela se mostra histórica. Por isso uma teologia da história é relevante. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela se afirma histórica, mesmo que ela não se afirme científica. Porque quando se diz científico, você está se submetendo aos critérios, tá, empíricos, né, racionalistas, critérios que vão analisar todos aqueles elementos que dizem respeito ao material. E a Bíblia Sagrada extrapola, ela tem elementos sobrenatural. Ela fala acerca de um Deus sobrenatural que criou todas as coisas. Ela fala acerca de milagre. Ela fala acerca de intervenção divina. Então a Bíblia Sagrada não cabe no escopo, tá? Então quando o pessoal tenta colocar um conflito, a Bíblia Sagrada é anticientífica? Não. A Bíblia Sagrada utiliza-se muito de informações que podem ser verificadas pela ciência, que podem ser verificadas por diversas áreas. A arqueologia está aí como uma das ciências que mais contribui para o conhecimento bíblico. Inclusive, muitas escolas críticas da Bíblia Sagrada, muita teologia liberal, crítica à Bíblia, construiu teorias com falta de evidências. Conforme as evidências foram surgindo, muita gente teve que enfiar a violinha no saco. Porque muita gente dizia que a época de Moisés era muito arcaica, não tinha cultura, não tinham textos, não tinham civilizações grandes. Aí começaram a desenterrar. Civilização hitita, que eles nem faziam ideia de que existia, tá? Eles diziam que aquelas narrativas bíblicas sobre a Síria era fábula. Aí foi lá um padre chamado Paul Emily Botta, começou a viajar ali pelo que antes era o Iraque, né? Pelo que é o Iraque atualmente. Começou a viajar por ali, acho que em Khorsabad. Ele tinha a grana, tinha lá uma sociedade bíblica atrás dele, financiando. Ele contratou uns mamelucos ali, uns árabes lá, meio pobre. Falou, bom, vamos começar a escavar esse negócio aí. Ele começou a escavar. Eles viam o quê? O chamado tel. O que é tel? Tel é uma pequena montanhazinha artificial, né? É um tel. Você tem uma pequena elevaçãozinha na terra. Quando você vai olhar, você vê que aquilo está totalmente remexido. Você fala, esse negócio aqui não é antigo. Aí o cara fala, não, vamos ver o que tem aqui. Aí começa a escavar. Do que começa a escavar, o cara começa a achar pedaços de argila com cuneiforme. Eu vou mostrar pra vocês depois. Uns negócios que é uns desenhos, parece uns triângulos, tá, uns quadrados. É o tipo de escrita antiga deles. Tabuazinhas cheias desse negócio aí. Inclusive, tem relatos de casas, de aldeias inteiras que foram construídas com esse negócio. Ia ver a casa do povo, meu Deus do céu, todos os tijolos cheios de escrita cuneiforme. Meu Deus, os caras não sabiam para que servia aquele troço. Tem coisas que até hoje, até a própria engenharia também, não consegue justificar como Olha, que foi feito naquele tempo, né? Então, meu Deus do céu, as pirâmides, como que aquelas pedras gigantescas, movimentar aquilo, por isso que a History disse que é o ET, né? Para isso tudo foi o ET. Se o negócio fica um pouquinho mais... foi o ET que veio com a nave, carregou, guinchou o negócio. Não, teve uma engenharia nisso aí, né? Então, vocês chegam a estudar, assim, a teorizar a possibilidade? Foi assim, foi assado? Vocês chegam a investigar isso, não? Não se interessa muito, né? Nesse caso não. Mas um professor meu que falava muito da questão do Leonardo da Vinci, né? Que ele fazia muita... Show. Pra época dele... Ele é muito avançado, né? Muito avançado. Muito avançado. Até pra... Tem coisas que foram feitas hoje, né? Caramba. E você imagina que alguém naquela época já tinha... Pô, o cara pensar o helicóptero, né? Uma ideia, né, pro helicóptero. Voando, assim, né? Impressionante. Um negócio muito não tinha os meios para realizar, né? Mas o cara já era visionário, né? Exatamente, Na época dele. O cara é um profeta praticamente, né? Da tecnologia. coisas, né, realmente que É show, é show. Muito bom. mesmo. Impressionante. Aí você vê o quê? Essa capacidade humana, que algumas pessoas têm certa dificuldade de ver, mas eu olho para isso e vejo a graça comum. Existe a graça salvífica, né? Que é em Cristo para salvação, fé em Cristo para salvação.
mas existe uma distribuição da graça de Deus, de modo geral. O médico faz uma cirurgia e salva uma vida. Isso não foi o diabo que deu a ele, isso foi Deus, né? Primeiro Deus deu inteligência, depois toda uma pesquisa, vasta pesquisa de muito tempo. A cirurgia da minha esposa agora mesmo, eu achei aquilo um absurdo. A pessoa abre outra e eu nem falei pra ela, mas tinha um cano passando atrás dela, cheio de sangue, o sangue passando. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E a pessoa abre ela e queima lá um negócio. Eu senti o cheiro da carne queimada. Daqui a pouco, quando terminou tudo, eu passei costurada e tal. Eu falei, como é que alguém tem a coragem de abrir um ser humano, tirar outro de dentro, costurar, ligar os vasos lá, tudo direitinho? Eu falei, só pode ser Deus, né? A mente que Deus criou, que Deus deu a capacidade para estudar e chegar nesse nível, né? E é que, inclusive, muitas vezes eu tenho essa mesma impressão que nós éramos inteligentes muito bom tempo atrás. Né? Sim, pois é. O contato com, digamos, não mesmo, contato com Deus, né? O contato com Deus, quando Deus vinha dialogar com ele na viração do dia, pois é. É uma coisa impressionante. Então, o que se perdeu, na verdade, quando deve ter dado uma boa, né, baixada, devido até o choque que ele teve de ter perdido aquilo que ele tinha. Então, mas mesmo assim, acredito que o que ele passou para o seu filho, quando você vê Sete, passou a invocar o nome do Senhor, ele teve um motivo para isso, para ele começar a invocar a Deus. Com certeza Adão talvez tenha falado, olha, vocês não viram isso, mas eu conversava com Deus. Deus vinha até mim na sua glória, e eu podia vê-lo face a face, conversar com ele, e falarmos acerca disso, acerca daquilo. Acredito eu que Sete, ouvindo essa conversa de Adão, fala, não, eu quero adorar esse Deus, eu quero ter contato maior com esse Deus. Então você começa a ver algumas coisas que a teologia, a Bíblia, né, a Sagrada Escritura nos dá alguns indícios, e você só imagina, né, o que pode ter por trás disso. Então a teologia histórica é relevante por quê? Porque nossa religião é histórica. Nossa religião não é mitológica, não é uma fábula, não é um devaneio, é uma revelação histórica. É uma interação entre o sobrenatural e o natural, o material. Então Deus, ele entra na história, intervém, se manifesta, realiza atos poderosos. Esses atos deixam evidências, essas evidências podem ser investigadas, e essa investigação produz alguns materiais que podem servir como referência, podem servir como testemunho. Você vê, Deus era tão importante, levava tão a sério essa questão do testemunho histórico, que não sei se vocês perceberam, naquela narrativa na qual Josué assume a liderança, Deus interrompe o fluxo do Jordão. Então você tem, as águas são represadas aqui, e aqui seca, né? Aí eles passam pelo leito seco do Rio Jordão, para posteriormente lutar contra Jericó. Aí Deus dá ordem para Josué, tá certo? Manda que cada príncipe da tribo recolha pedras do leito do rio, porque depois que as águas voltarem, eles vão erigir colunas, tá? No lugar onde eles passaram. Por quê? Futuramente seus filhos perguntarem, o que são essas colunas? Vocês vão dizer que o Senhor Deus abriu o caminho no meio do Rio Jordão, para que vocês passem. É um Deus que estabelece marcos históricos. Então você tem importantes marcos históricos relacionados à fé. Assim é relevante você estudar acerca da história de Israel. Aí você tem Flávio Joséfo, você tem outros livros também, né, mais modernos que estudam. História do cristianismo, você vê aí todo o histórico pelo qual a igreja vem passando, as lutas que já enfrentou, os problemas que com que já se envolveu, como foi necessária uma ruptura, a reforma protestante, tentar retornar à base da Sagrada Escritura. E você tem os solas, né, sola Escritura, sola gratia, solus Christus, solo Deo Glória, tentando estabelecer que nós não temos compromisso com todas essas, Calvino chamava de tergiversações, ou seja, um monte de enrolação que teólogos inventam, fundindo a igreja com o paganismo, levando a gente a adorar imagens, acender vela, fazer procissão. Nada disso estando na Escritura. Então o que foi necessário? A ruptura, a reforma. Se você, é uma coisa que eu vi, uma frase que eu ouvi, que eu acho que é tão verdadeira: um povo que não tem história está fadado a repetir os mesmos erros. Eu posso dizer isso em relação à igreja. A igreja que não tem história está fadada a repetir os mesmos erros.
que às vezes você vê os caras repetindo um negócio que você lê na história, fala, opa, isso aqui já aconteceu lá atrás, e os caras estão caindo nisso de novo, né? De novo repetindo esse erro, repetindo esse mal, e aí você começa a ver que é necessário você ter esse conteúdo para que você possa alertar, você possa falar, olha, isso que eles estão fazendo já aconteceu, já tomaram esse caminho, já quebraram a cara fazendo isso. Então vamos refletir melhor e nos posicionar de outra maneira, tá? Você, por exemplo, não estou entrando aqui em questões políticas, mas eu digo, a igreja tem que tomar cuidado no seu envolvimento com a política, tem que tomar cuidado. A igreja, ela é constituída de cidadãos que têm direitos, que votam, que pagam seus impostos, então tem que se expressar também politicamente. Mas eu digo para vocês, independentemente de qualquer bandeira política, a igreja, ela precisa priorizar as suas demandas, tá? Então o cidadão, eu como cidadão sou livre, posso me expressar politicamente, devo e tal. Mas como igreja, integrante de uma igreja, eu digo para vocês, Jesus ama petista, bolsonarista, pissolista, qualquer bandeira que você apresentar. Todos eles são pecadores e todos eles precisam de salvação. Então, tá, votei em fulano de tal. Mas o outro cara ali, ele também é uma alma. Ele também precisa de salvação. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que rasgar todas essas bandeiras aí e eu tenho que me aproximar dele como o reino de Deus. Eu tenho que superar essas divisões políticas e me aproximar dele como o reino de Deus, como integrante do reino de Deus. Falando, olha, independentemente se votou nesse, se votou naquele, o que me importa é Cristo. Eu, como Paulo disse, não quis saber outra coisa entre vós senão Cristo e esse crucificado, tá? Quando você começa a analisar isso aí numa teologia histórica, você vê que a igreja já caiu em certos erros de extrema aproximação política. Por exemplo, a Alemanha nazista, que eu acredito que é o tema mais, né, chocante. No começo, Hitler, ele entendeu o mecanismo para chegar ao poder. Ele sabia que ele precisava manipular algumas áreas para que ele pudesse ter espaço. Quando ele chegasse ao poder, aí ele fazia deles o que quisesse. Mas primeiro, ele precisa do apoio de certos grupos, né? Então ele tenta uma primeira vez, não consegue, tenta uma segunda, até que ele vai transformando o nazismo num tipo de movimento milenarista, messianista. Ele adota alguma simbologia tanto hinduísta, ele afirma, né, essa base ariana, os arianos que vieram lá da Pérsia e tal. Ele quer dar esse mito, essa mitologia ao seu partido, mas ele também meio que reinterpreta ou desconstrói a mensagem cristã, colocando ele mesmo como um prometido, um Cristo, né? Um enviado, um Messias. Ele coloca a si mesmo como esse Messias Salvador. E ele começa a fazer promessas de restauração da economia, restauração do militarismo, né? Da força da Alemanha, a Alemanha do futuro, a Alemanha isso, a Alemanha aquilo, criando expectativa no povo. Quando o povo, desesperado como estava, perdeu a Primeira Guerra Mundial, cheio de restrições para todo lado, começa a ouvir aquilo é uma música ao ouvido deles. E aí eles se vendem para essa ideia. Mas o que acontece? Quando chega mais adiante, que começa a ficar muito claro quais eram os planos dele, muitos cristãos corajosos se opuseram a ele de forma muito aberta. Que aí você tem Bonhoeffer, se eu tentar pronunciar o nome do cara, Deutsche Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, que escreveu Graça Barata, tá? Foi traduzido para nós como Graça Barata. E tem um livro também sobre discipulado. Ele se pronunciou totalmente em antagonismo àquela proposta, né, daquela dominação absurda, aquela ideologia absurda, todo aquele messianismo louco em torno de um homem, e ele teve que fugir. Se eu não me engano, eu acho que ele conseguiu fugir, teve alguns que foram mortos. Mas o que eu estou falando para vocês? Que certos erros se repetem, em maior ou menor proporção. Então a igreja tem que tomar cuidado com o quê? Ela precisa ter memória histórica, para que ela não caia nos mesmos erros. A bandeira A, bandeira B, bandeira C.
Não me importa, eu quero saber, é da minha prioridade, que é Cristo. Então, independentemente, acima de tudo isso, Cristo, Salvador, Senhor, o reino de Deus, tá? Ah, votou nesse, votou naquele, ficou aquela escaramuça. A comunhão tem que superar tudo. Depende da maneira filosófica daquilo que acredita. É, Teologia, exatamente. tipo, o que importa é a alma. Sim, a são as alma almas dele. para Cristo. E se é um irmão em Cristo, que claro, a pessoa fica chocada. Pô, mas você votou no fulano. Tudo bem, eu mesmo tenho amigos meus que votaram em outro candidato. Falei, irmão, a comunhão é a mesma. Você votou no cara? Tá. Não, seus motivos. Não quero nem saber. A comunhão é a mesma. Então a gente Tá levando aqui. tão, assim, muito, tão perto realmente